Eu me pergunto se hoje, por exemplo, você teria algum time brasileiro chegando a umas semifinais de uma Copa do Mundo de clubes se não fosse pelo aporte que as bets trouxeram, não só diretamente aos clubes, mas também aos direitos e aos pacotes de mídia que a gente compra a quem distribui essas competições mundialmente. Não existe operadora que seja séria que não esteja satisfeita com a regulamentação. Esta regulamentação era fundamental para criar as regras do jogo. E agora que elas estão criadas, é preciso dar um pouco de tempo para que as pessoas realmente se sintam mais familiarizadas, saibam em quem podem confiar, em quem não podem, saibam melhor quais são os objetivos de fazer uma aposta. É o quê? Não é ganhar dinheiro. Ninguém nunca deveria apostar com o intuito de vou ficar rico. Eu não quero ter pessoas que são viciadas dentro da minha plataforma. Eu não quero criar vício. Eu quero que as pessoas vão para a minha plataforma jogar para se divertirem, para enaltecerem o momento do jogo e fazerem uma coisa que fazem há milhares de anos de uma forma natural e que o façam dentro da minha operadora, da minha casa. O Palmeiras foi um parceiro muito bem escolhido porque o projeto esportivo do Palmeiras é muito forte, é um time muito competente, é um time muito profissional. Acho que todo mundo sabia que ali a era da Crefisa estava chegando a um fim e que o Palmeiras naturalmente ia procurar próximo parceiro, pudesse ser um parceiro do calibre do clube. Não sabíamos se eles queriam betos ou não queriam betos. Começaram umas conversas, durou muito tempo a negociação e, cara, a gente está super feliz. Está valendo! Começa mais um episódio do Sports Market Makers, o podcast do Market Makers em parceria com a Outfield. Eu sou o Thiago Salomão, hoje estou aqui com ele, o nosso homem do VAR, que está aqui ocupando a cadeira do Pedão. E aí, Chatak? Bruno Chatak, como é que você tá? Tô começando a gostar disso aqui, né? Tá goleiro reserva quando entra ali. Fazendo o máximo e... Se entregar, o professor vai mudar o time ali, hein? Chata, hoje a gente tem um convidado, talvez um dos assuntos que mais permeiam não só o mundo dos esportes, né, mas até a sociedade de maneira geral. Pela primeira vez, um C-level de uma casa de apostas está aqui, Antônio Forjaz, ele que é o head da América Latina do Sporting Bet, que é uma das marcas do Grupo Entaim, que é um dos maiores operadores globais de apostas e entretenimento digital. Ele está aqui para falar com a gente sobre casa de apostas, sobre regulamentação, sobre muita coisa que a gente vai trazer nesse super papo que tá ficando cada vez mais sério aqui no Esportes. Você tá preparado, Chata? Super, é o único convidado que com o mesmo sobrenome ele vai parecer 3 pessoas diferentes, porque é um paulista, um carioca e um português. Exatamente, falando. Vai ter até para aqui o coração alviverde vai ouvindo um sotaque português, já pensa no Abel Ferreira e tal. Aliás, Sporting Bet, que agora também tá na camisa do Palmeiras. O Antônio, só uma apresentação rapidinha dele, né? Liderou o relançamento do Sporting Bet no Brasil, reposicionando a marca para um mercado cada vez mais competitivo e em plena transformação regulatória. Sob a sua gestão, a empresa firmou patrocínios estratégicos, como o do Palmeiras, e ampliou a presença em eventos esportivos como a NBA House. Antes de entrar no universo das apostas, o Antônio passou pela Amazon Prime Video, pela Globoplay, Telecine e Samsung, atuando na área de mídia e engajamento. Então, agradecer aqui, bem-vindo ao Sports Market Makers, Antônio Forjaz. Obrigado, Tiago. Obrigado, Bruno. Vou começar a pergunta aqui, de uma maneira mais introdutória. Como é que é o economics de uma casa de aposta? Como é que funciona de fato? A gente sabe que tem muito dinheiro aí envolvido, mas como é que de fato se ganha dinheiro? Se você explicar para alguém, né, o que é o modelo de negócio, como é que é? Primeiro, obrigado pelo convite. É uma boa primeira pergunta, até porque se fala muito realmente desse top line de quanto é que os brasileiros ou quanto é que as pessoas gastam em casas de apostas. Na verdade, as casas de apostas, as operadoras, funcionam como qualquer negócio. Existe um produto, um serviço que a gente vende e a gente vendendo e entregando esse produto, a gente fica com uma margem. Então, basicamente é isso. A forma como funciona mais detalhadamente, o jogador faz um depósito, ele aposta, depois tem um balanço entre o que ele ganha e o que ele perde. Por vezes ganha, e quando ganha a casa, ela banca a diferença, e quando perde, a casa fica com a diferença. A forma como funciona tem esse top line, que é o nível de apostas, a quantidade que é apostada. Retira-se a isso o saldo, não é? Mais ou menos qual é que é esse balancete então entre o que se ganhou e o que se perdeu. Nas odds, que é como a gente faz esse cálculo do que é provável que aconteça em qualquer evento esportivo, a gente tem sempre, com qualquer outra operadora, uma margem implícita.
E depois no final a gente, na lei dos grandes números, a gente normalmente acaba por atingir essa margem, sabendo que às vezes ganhamos mais, outras vezes perdemos, e aí fica aquilo que a gente chama de NGR, Net Gaming Revenue, e isso realmente essa sim é a nossa receita. A partir daí entra toda a componente de custo fixo, como sabemos é um mercado altamente competitivo, novo no Brasil, então, e muito difícil de diferenciação, então obviamente tem um custo muito grande de marketing, hoje tem custos de operação também muito grandes, tem custos de staff, de capital humano, então agora que estamos todos regulados existe presença muito forte no Brasil, e depois tem todo o componente de taxação, imposto, hoje fala-se, vai variando, mas a gente tem um nível mais ou menos de uns 30, entre 30% a 45% de taxação no bottom line, então depois lá chega ao EBITDA e ao valor final que acaba sendo entregado aos nossos sócios, aos nossos donos, etc. Eu vou querer falar da regulamentação e a regulação, né, de fato, mas antes, quando você falou do custo, né, principalmente do lado de pessoas, como é que é a parte de dentro de uma casa de aposta? Porque eu imagino, né, deve ter um investimento muito grande em marketing, então tem que ter pessoas ali na rua negociando, mas a parte de dentro, né, cálculo de odds, segurança, enfim, dá para, não sei o quanto dá para abrir isso, mas quantas pessoas ou qual o percentual de pessoas que trabalham nesse lado mais geek, né, de casas de aposta? O que você está descrevendo são os traders, não é? Nós temos traders e é muita gente. E são pessoas que realmente ficam ali na mão calculando. Obviamente que existem provedores de odds, de probabilidades, que já passam uma visão básica e a partir daí existe a adequação a cada casa. Quando ela decide quanta margem quer pôr, ela decide se quer reagir à competição e ao mercado ou não, ela tem que ficar atenta aos movimentos do mercado para ver o que é que está acontecendo, para poder ir ajustando caso alguém se machuque, caso um time do nada perca o seu treinador, possa acontecer qualquer coisa. Não aponta assim pra mim que eu fico pensando no Abel, não. Pelo amor de Deus. Tem dois modelos. As empresas nacionais ou que são aqui, nasceram aqui no Brasil, elas costumam ter todas estas estruturas internas e estamos a falar sempre de centenas de pessoas, pelo menos. E tem empresas globais, como é o caso da Sporting Bet, que tem uma estrutura local forte, que é a empresa nacional, é a empresa daqui do Brasil, e depois o grupo que fornece muitos desses serviços de compliance, risco, legal, trading, que são milhares de pessoas, para além de tecnologia, porque no fim do dia a gente somos empresas de tecnologia, então tem dezenas de milhares de pessoas a trabalhar na empresa, igual com outras grandes operadoras, e obviamente atendem muitos mercados, muitas marcas, muitos países, mas o Brasil é sempre um dos prioritários. Legal. E pensando até fazendo um paralelo com empresas de varejo, geralmente elas vendem mais no Natal ou em datas festivas. Eu imagino que as grandes movimentações acontecem principalmente nos dias de jogos. Mas quando não há jogos, existe alguma outra forma existe uma diferenciação entre as casas de apostas para continuar sendo rentável, ou enquanto se não tiver futebol em nenhum lugar do mundo ou nenhum esporte, não tem como ganhar dinheiro? Hoje o mundo do futebol tem-nos feito o favor de manter um calendário cheio o ano inteiro, né? Então isso já é uma coisa boa, mas a gente obviamente tem a parte depois de gambling, e isso pode ser feito em qualquer momento do dia, do ano, então aí não é tão impactado por sazonalidade, mas no esporte e particularmente no futebol, hoje a gente trabalha com um calendário e assim é muito raro o dia em que a gente não tenha um evento que possa ser relevante para um apostador, para um usuário. Ou seja, se o Abel Ferreira tá triste, você tá feliz, porque o Abel Ferreira reclama pra caramba do calendário, mas aí quanto mais jogos tem... Imagina, eu consigo entender porque eu acho que o que os treinadores e jogadores tentam prezar é pela qualidade e o output do time. E isso, a longo prazo, vai acabar por eventualmente ter um impacto em viewership. Então, sinceramente, eu acho que é uma tensão saudável entre a comercialização do esporte e tentar trazer mais eventos porque as pessoas querem mais, mas também ter a noção do que é que isso significa para os jogadores e para a qualidade do futebol. Tá. Bom, queria falar um pouco mais de
regulamentação, até eu trouxe aqui meio que uma linha do tempo de evolução. Corrija se estiver errado aí também, né? Você, como o meu, apesar de um amante de futebol, é o meu jurídico, né? Também. Eu Então, ainda faço isso. Qualquer coisa. Mas, bom, em 2018, né, tivemos a legalização das apostas esportivas, avanços legislativos com a lei das bets, incluindo jogos online, a estrutura regulatória do Ministério da Fazenda para modalidades específicas e restrição de publicidade, aí a divulgação de listas de operadores autorizados no finalzinho do ano passado e agora, em 2025, a operação oficial do mercado regulado com licenças, os domínios .bet.br e nova carga tributária. Aliás, até você participou de um podcast recente e eu gostei um dos participantes falou, se não tem .bet.br, sai fora, que isso já não... Tem uma duas, boa forma de... Se não tem .bet.br e se não tem validação de identidade e reconhecimento facial. Isso também Esses são os dois meio que alertas. Se um dos dois não existir, os dois têm que existir. Quase que o blockchain ali da... Se um dos dois não existir é porque o lugar não é o certo. Uhum. Então, fiz toda essa linha do tempo aqui para entender em que estágio que a gente está nesse momento, né? Você acompanhando isso bem de perto, Claro. no dia a dia e sentindo na pele. Como é que a gente está nesse momento olhando para a regulação de mercado? Olha, estamos satisfeitos no sentido em que a regulação chegou e eu acho que todas as casas sérias, elas criam muita regulamentação, porque a regulamentação, eu sei que ela é sobretudo em mercados e em espaços de inovação e tecnologia, muitas vezes regulamentação significa entrave à inovação, só que neste caso é completamente o contrário, é um espaço que precisava de regulamentação para proteger o consumidor final. Então, não existe operadora que seja séria, que não esteja satisfeita com a regulamentação. A gente comentou também, e junto com o IBJR, que é o nosso instituto meio que comum, a nossa associação de operadores, ela está muito bem feita. Ela foi pegar um pouquinho do melhor de cada mercado, então a gente encontra muita solidez e ela está muito bem construída. Todos os requerimentos técnicos de contabilidade, de mensuração de risco, ela realmente é muito genérica no sentido em que ela toca todos os pontos que realmente importam. E agora estamos um bocado naquela fase inicial ainda. Pode parecer que 7 meses já é muito tempo, mas 7 meses não é muito tempo. Considerando as mudanças estruturais que trouxe, tanto no nível técnico, mas também a nível de publicidade, como a nível de como operar, o que dizer, o que não dizer, acho que estamos todos ainda aprendendo. Acho que a maioria de nós, como operadores, estamos realmente focados em fazer bem feito, e isso é o mais importante, porque entendemos que tem um valor. Mas estamos muito naquela fase inicial onde existe um mercado ilegal grande, e é um dos temas que a gente tem tentado puxar. Eu acho que uma coordenação muito próxima entre os operadores e o Ministério da Fazenda, o regulador, que é a SPA e tudo mais, é fundamental que a gente trabalhe em conjunto para tentar ver como é que a gente ataca esse mercado ilícito. Existem ajustes ainda a ser feitos e sai muito nas notícias, novos projetos de lei, novas coisas. Eu acho que estamos a aprender a viver com esta realidade, então é aquele sinal de early innovation, onde no início tem sempre algumas dificuldades, está sempre todo mundo aprendendo, mas pouco a pouco vai se estabilizando. E como operação, a gente sente que os usuários já estão mais informados, já têm uma noção melhor do que é o que é que não é. Claro que a gente adoraria que todo mundo soubesse que .bet.br é um validador muito importante, mas é isso, é uma fase inicial. Eu acredito que daqui a um ano, talvez um pouco mais, já não seja preciso, ou este tema já não seja uma pauta tão central, porque uma ótima regulamentação, uma regulamentação que nem sequer precisa de ser falada, porque ela já funciona e já opera de forma quase automática. E é muito legal porque, assim, né, até para nossa audiência, a gente falou muito aqui no episódio do Mansur como que a lei foi criada, né? Como que você precisa regulamentar, tá? Realmente, assim, a questão das bets veio para ficar. Como que eu tiro isso do zero e levo para uma lei? O que o Antônio está explicando aqui, que é muito legal, a partir do momento que eu já regulamentei, como que eu vou trazer para o aspecto prático? Então, até já emendando aqui numa pergunta que é interessante, quando a gente olha para a quantidade de casas de bets, né, de casas de aposta que estão só no esporte aqui, que eu acho que é o nosso foco,
Mas na sociedade em geral, são muitas casas de aposta. Como que você vê também essa questão da regulamentação, da própria associação que vocês têm? Como que você vê isso, não só na regulamentação, né, para essas casas formarem um bloco sólido em que maus exemplos não atrapalhem, mas também a questão que a gente chama no mercado de last man standing, isso lá no final vai acabar com um número menor ou o mercado tem espaço para todo mundo? Acho que são dois temas diferentes. Há um ponto que tocas aí que é uma parte que não é da regulamentação, é da fiscalização dessa mesma regulamentação. E é isso que a gente tem tentado meio que incentivar a que seja feito. A gente põe-se à disposição para tentar trabalhar, acredita que há muitas coisas a fazer junto dos provedores de pagamento, os provedores de conteúdo, de jogos que operam dentro do nosso mercado e que são mais ou menos comuns a todas as casas. Inclusive no próprio Banco Central e na forma como as transações financeiras são feitas, 99,999% das transações são via Pix, então se a gente utilizar essa tecnologia para tentar identificar de onde vêm as transações, que são as certas versus as erradas, o que é que a gente pode fazer, mas naturalmente é tudo muito mais complexo do que parece e é muito mais difícil ser feito do que dito. E a gente sabe que o regulador está a tentar ainda também juntar dados que via sistemas de reporte central estão juntando um monte de dados sobre o mercado que são fundamentais para também informar o público e as pessoas e os operadores sobre como é que o mercado funciona. Então acho que há aí uma curva de maturidade, como falámos. O segundo ponto é a consolidação. Será que ela vai acontecer ou não? Eu acho que existe uma sensação que ela já aconteceu, de alguma forma, porque havia milhares de operadoras no Brasil e hoje existem apenas algumas centenas. E essas algumas centenas reguladas, óbvio que existe depois o espaço não regulado e o espaço ilícito, mas eu acredito que com o tempo não só havia instrumentos que bloqueiem tudo o que não é lícito, mas também com uma natural progressão do mercado possa haver algum espaço para consolidação. Mas vocês trabalham com mercados, sabem melhor que eu que mercados não se prevêem, né? Com certeza, né? Tava até buscando aqui, para quem gosta, né, do mercado de ações, né, a Enten, ela tem ações listadas na Bolsa de Londres, né, então, até acompanhando como é que ela performa, esse ano tá indo bem, aliás, vale a pena dizer. Eu queria trazer um assunto mais ligado a dentro da sociedade, né, eu acho que mesmo para quem não conhece casa de aposta, mesmo para quem não aposta, mesmo para quem não tá tão familiarizado assim, teve um estudo que foi feito pelo Santander que gerou muita repercussão, né? A gente já conversou com muitas pessoas sobre isso, mas nunca falei com alguém do lado das casas de apostas, né? O estudo, só para, né, foi feito, não lembro se foi com dados do ano passado, né? Foi feito esse ano. 24. O relatório do Santander mostra, né, um valor total perdido por brasileiros nas bets, sites e plataformas de aposta online. Podem chegar a um número de 24 bilhões a 35 bilhões, a depender como são contabilizados. Ele já considera a diferença entre tudo que os brasileiros gastaram jogando e o que receberam de volta em prêmios, além do que o país arrecada em taxas pagas pelas empresas de jogos, né? Eles usaram muitos dados dos relatórios próprios do Banco Central, isso tudo para trazer um pouco eles queriam mostrar o impacto na economia, né? Porque isso impacta o setor de varejo, enfim, as pessoas estão gastando com apostas ao invés de gastar em outros lugares, né? Todo mundo teve ali a sua opinião. Eu queria ouvir como é que isso é recebido do lado de vocês, né? Eu acho que a atividade de aposta é algo que existe já há muito tempo. Não é porque tem casa de aposta que as pessoas vão começar a apostar e também sumir não é que vai fazer elas pararem de apostar. Mas como vocês, como empresas que estão inseridas na sociedade, enxergam isso, né? O impacto que causa na sociedade. Olha, primeiro, eu acho que toda a informação ela é sempre útil e bem-vinda. Acho que é sempre importante deixar claro o que é que ela é realmente. E em primeiro lugar, eu acho que vem a parte onde eu sinto que nós, como operadores, temos sempre que estar atentos a qualquer tipo de preocupação. Uhum. Tipo, a gente, inclusive, é dentro da regulamentação, e por isso a regulamentação ser tão importante. Então, a regulamentação traz um monte de validações, por exemplo, validação de identidade, que não permite para que os menores joguem. É praticamente impossível um menor jogar e não era impossível um menor jogar no ano passado.
Existem um monte de modelos e de outros sistemas e outros requerimentos à volta de sistemas de identificação de risco, à volta de jogo e problemas com jogo e de ludopatia. E nós, algumas das operadoras mundiais, já têm outros modelos de outros países para tentar identificar esses padrões e tudo mais. Então, não é um desvio de responsabilidade. Eu gosto de começar por dizer que a gente tem que estar sempre atento a qualquer sinal que possa mostrar algum tipo de sinal de distress, de problema, para que a gente possa atacar isso. Porque no fim do dia, o nosso consumidor é quem importa mais e quem traz valor para nós é o nosso consumidor, que neste caso é o brasileiro. Depois há um segundo ponto que é muito importante, que é, você comentou e bem, as apostas não duram há dezenas ou nem centenas de anos, é milhares de anos. A aposta é uma coisa humana. Você chega à casa e diz à sua mulher, eu aposto que vou chegar antes de ti amanhã ao paddle, ou eu aposto que vamos ter um filho antes de ter uma filha. A gente está sempre apostando, mesmo que informalmente, uns com os outros. Então, não só ela é uma atividade muito antiga, como ela é uma atividade que já existia de uma forma financeira no Brasil há muito tempo. Então aí vem sempre aquela questão, o que é melhor? É existir na mesma e não ser regulamentada e não arrecadar dinheiro para os cofres públicos e não ter regras de como fazer para fazer bem feito? Ou é proibir e deixar que simplesmente elas continuem a existir, porque as pessoas continuam a arranjar formas que ela exista, e não ter nenhum tipo de regulamentação, nenhum tipo de proteção, nenhum tipo de forma de fazer bem feito? Então aí entra um segundo ponto, que é, não só existe há muito tempo, como a proibição, a mim, e aí pode ser até pessoal, pode haver quem acredite nisso, para mim ela não faz sentido. A proibição já se viu em vários modelos de várias coisas, desde o álcool nos Estados Unidos até casas de apostas no Brasil nos últimos 20 anos, que ela não parece trazer tantos frutos. Quando vemos esses números são só números isolados. Se eu dissesse assim, quanto é que as pessoas pagaram em crédito, em taxas de juro, em empréstimos bancários no ano passado? Qual é o nível de default do Brasil? Eu acho que nós, como seres humanos, todos os dias gastamos dinheiro em coisas que nem sempre são apenas produtivas para nós. Às vezes são porque nós somos humanos e que nos fazem bem, e que nos divertem, e que nos entretêm, e isso está tudo certo. Então, eu vejo esses números grandes, eles são assustadores, mas por outro lado, se a gente for olhar, este ano, acho que saiu agora um próprio estudo do IBJR que já fala de uma arrecadação de quase 4 bilhões de reais só até maio deste ano em tributação. Então é um bocado tipo, vamos jogar o jogo dos números aqui para ver o que é que funciona. A gente é um negócio como o outro, tem uma margem. Durante muito tempo, os estudos que saíam, tanto do lado do mercado financeiro como do lado do varejo, eram estudos que falavam desse top line, não eram estudos que falavam sobre o delta, sobre a nossa margem. E quando você pega a nossa margem, depois tem que pensar numa coisa, hoje somos todos regulados em empresas brasileiras. E aí entra uma segunda componente, você falou muito bem, de estímulo económico. Quando a gente não pega nesse dinheiro na nossa receita, e esse dinheiro não é do nada da Entain, ou da Sporting Bet, ou da Bet Nacional, ou da Betano, ou de quem for. Esse dinheiro depois entra para fazer uma série de investimentos de capital humano. São centenas, milhares de pessoas contratadas no Brasil, agências, ecossistema de trabalho, e aí entramos nos patrocínios, nas competições, no gasto em mídia, na quantidade de atividade económica que é gerado a partir dessa grana, que depois acaba lá, aí quando falamos dos economics, numa margem lá em baixo de tudo, que será um número infinitamente menor do que qualquer número que seja publicado. Então, eu me pergunto se hoje, por exemplo, você teria algum time brasileiro chegando a umas semifinais de uma Copa do Mundo de clubes, se não fosse pelo aporte que as bets trouxeram, não só diretamente aos clubes, mas também aos direitos e aos pacotes de mídia que a gente compra a quem distribui essas competições mundialmente. Ou seja, há um estímulo económico gigante, e esse é o último ponto, I guess. Há um estímulo económico absolutamente enorme, há uma economia circular em termos de empregos, agências, empresas com as quais a gente trabalha, ecossistema que acaba por ser altamente, que vive também deste mercado. E depois sim, há uma consciência muito clara da gente continuar a querer trabalhar com reguladores, com instituições públicas e com os consumidores para tentar continuar a garantir que qualquer case que seja já não saudável, que a gente o impede. Eu não quero ter pessoas que são viciadas dentro da minha plataforma. Eu não quero criar vício. Eu quero que as pessoas vão para a minha plataforma jogar para se divertirem, para enaltecerem o momento do jogo e fazerem uma coisa que fazem há milhares de anos
de uma forma tipo, natural e que o façam dentro da minha operadora, da minha casa. Eu fiquei pensando, só, desculpa, chato, é Imagina que que isso. enquanto você falava, tô pensando, a gente tá falando aqui sobre isso no Brasil, e você, como português, né, então já vem também de outro país, e esse assunto ele acaba tendo diferentes impactos em diferentes sociedades. Tem alguma característica de sociedade que é mais aceita, esse mundo de apostas? Tem algum outro país que também talvez seja até mais problemático que o Brasil? Porque pensando o que que é a sociedade brasileira, né? É uma sociedade mais conservadora, né? Um país com maioria católica, embora tenha um crescimento hoje de evangélicos e tudo, mas é uma maioria cristã. E a gente vê outros assuntos também que em outros países são legalizados, e aqui no Brasil não é ainda um tabu, né, você pode pegar desde, aborto e outras questões que também são muito difíceis de serem tratadas, não é simplesmente um aspecto econômico, às vezes é moral e social. Eh, Dá para fazer um paralelo com o resto do mundo em relação a isso, Antônio? Eu acho que uma das coisas que eu aprendi a trabalhar com muitas empresas do mundo inteiro é que todos os, todos os países são diferentes e têm nuances culturais diferentes, isso não há dúvida nenhuma. Mas no fim do dia as diferenças são menores do que aquilo que a gente pensa. Um, eu não concordo com o statement do Brasil ser um país conservador, de maneira nenhuma. Eu entendo a lógica de tá certo em relação à religião, apesar dos países mais religiosos do mundo hoje serem as Filipinas, se não me engano, o Uhum. México, até mais do que o Brasil. Acho que isso não torna o Brasil necessariamente conservador. Eu venho de uma Europa mais antiga e venho de um país que eu até acho mais conservador do que o Brasil. Então, o conservadorismo ele pode ser visto em vários aspectos, não é? Mas eu vejo um povo de pessoas que são inovadoras, que gostam de fazer coisas novas, que são normalmente e tendencialmente bastante adotivas de coisas novas muito rápido. Eu olho muito e faço um paralelo com os Estados Unidos. As coisas que acontecem no Brasil muitas vezes são meio que pioneiras em vários aspectos. Ahm, e eu não sei se o Brasil é um país tão problemático. Eu acho que o que falta muito, e é uma coisa que se viu nos outros países que regulamentaram também, é tempo e maturidade. Esta regulamentação era fundamental para criar as regras do jogo. E agora que elas estão criadas, é preciso dar um pouco de tempo para que as pessoas realmente se sintam mais familiarizadas, saibam em quem podem confiar, em quem não podem, saibam melhor quais são os objetivos de fazer uma aposta. É o quê? Não é ganhar dinheiro. Ninguém nunca deveria apostar com o intuito de vou ficar rico. Não é isso. É ir porque está jogando o Palmeiras, você é palmeirense e você está ali num jogo da Libertadores, está sentindo, organizou com a sua galera lá em casa, está fazendo um churrasco e naquela conversa de futebol que todos têm à mesa e que na verdade ninguém entende nada de futebol, mas todo mundo quer ser o cara que entende de futebol, vai começar ali a fazer apostas de não, vai entrar este, não, o Rios vai para o Benfica, ou não sei o que vai acontecer isto. E depois começam ali na previsão e é uma forma de enaltecer aquele momento, de criar aquela emoção, de você assistir aqueles 90 minutos e para além de gostar de ver o esporte, estar ali meio que a competir com os seus amigos para ver quem é que tinha razão numa coisa ou noutra. Os casos de uso são imensos, mas Uhum. o intuito da aposta é esse, é que pegar num momento que já é uma coisa mágica para o brasileiro, e aí sim o brasileiro se destaca no seu amor ao futebol, e torná-lo ainda maior, por exemplo. É as pessoas sentirem aquele rush, aquela sensação de ganhei, nem que seja ganhar uma vez, chegar aos amigos e durante 10 anos fica falando daquela vez que adivinhou quem ia ser o campeão brasileiro daquele ano. Tipo, é Uhum. isso, é humano, é a parte emocionante e divertida do jogo que interessa, nunca para ganhar dinheiro. Então, voltando aqui à sua pergunta, há diferenças entre países, menos do que parece, e aquilo que é muito comum, ou que é muito, parece que idêntico entre países, existe uma fase de maturidade pós-regulamentação, e a regulamentação ela ajuda muito a criar esse tipo de educação nas pessoas. E Uhum. você vai para o UK, por exemplo, que tem regulamentação há muito tempo, e é uma coisa totalmente normal e natural as pessoas fazerem apostas, e não há tanto esta polémica e este tabu à volta de apostas esportivas. É muito comum, até na rua, tem um monte de casas de apostas de rua e as pessoas vão lá e saem, ninguém entra lá meio com vergonha e estou fazendo errado.
faz parte. Pode ser cultural, pode ser de maturidade, mas eu acredito que no Brasil chegaremos a um lugar onde as pessoas estarão muito mais familiarizadas com o que é e o que é que não é, e para que é que serve e para que é que não serve. Legal. É, eu olhando aqui, assim, quando se a gente tá falando então de cultura, diferentes países, né, diferentes hábitos, uma coisa que eu não sei se o Brasil é conservador ou não, mas definitivamente o Brasil é o país do futebol, né? Isso, não há dúvida. E eu acho não, tenho certeza, de certa forma, a indústria de aposta, ela soube identificar muito bem essa paixão, esse momento mágico, vou chamar de resenha, né? Quando você tá com seus amigos e faz ali é, ah, determinado time vai ganhar, não, eu acho que é o outro, vamos ver então. Cara, conta um pouquinho pra gente o que foi essa revolução, em termos de patrocínio, em termos de marketing. Eu lembro que, assim, hoje você olha, até as propagandas, às vezes elas são mais engraçadas, elas estão com um pouco ali da linguagem um pouco mais jovial e tudo mais. Então, assim, conta pra gente, e aí até se você quiser falar um pouquinho do case do Palmeiras aqui, que eu sei que o Thiago vai Não, pode ficar deixar. Acho que o case Palmeiras pode ser mais para depois. pra Mas eu frente. gostei muito dessa ideia de realmente como é que isso É, como invadiu no isso, mundo do assim, futebol. porque a gente tem um momento aqui no meio do ano que a gente analisa os relatórios dos clubes, né? Os balanços. Uhum. E quando você pega o relatório convocados e olha a revolução que a indústria fez, né? Na linha de patrocínios, como se tivesse dado para o futebol brasileiro um incremento no momento que o futebol brasileiro estava na UTI, né? Uhum. Financeiramente falando. Então conta um pouquinho pra gente como que você vê aí essa flipagem aí para o mercado de futebol. Eu não acho que seja como se tivesse dado uma incrementalidade. Ele deu. Tipo, isso não há dúvida. Eu acho que o nosso setor ele tem uma particularidade que é quando eu estou vendendo shampoo, vocês dizem, né? Quando eu estou vendendo shampoo, eu nunca adapto. Depois a minha mulher fica-me criticando que eu não mudo o meu português o suficiente. Ahm, mas eu posso vendê-lo às 9 da manhã para um tipo de cliente, às 1 da tarde para outro tipo de cliente e às 7 da noite para outro tipo de cliente. Quando a gente está vendendo aposta esportiva, elas acontecem literalmente entre 2 horas, 3 horas, sei lá, 1 hora antes do jogo e o final do primeiro tempo, o início do segundo tempo. Então, a janela de oportunidade para falarmos com o consumidor, ela é muito fechada. E aquela lógica toda que é real e justa de, porra, olha a quantidade de marcas de apostas que estão aqui no estádio. Olha a quantidade de marcas que aparecem nos LEDs, nas camisas, depois vem o patrocinador da publicidade do intervalo, depois vem isto. Todo mundo fica, mas será que isto funciona sequer? E a verdade é que existe ali uma componente que é mais vou chamar de necessidade. Aquele é o momento onde as pessoas estão nos considerando. Estão pensando se faz sentido ou não entrar naquela resenha e entrar naquela atividade. Então, o esporte, ele é realmente o veículo. Nós não existimos sem esporte, nesse sentido. O esporte nós precisamos dele bem. E obviamente que ajuda o facto do brasileiro ser tão agarrado ao esporte e tão agarrado ao futebol e ter essa paixão. Mas eu diria que você vai para a Inglaterra e talvez cumulativamente entre o futebol e o rugby e o cricket, todos juntos seja uma coisa parecida com o futebol aqui no Brasil. Vai para a França e são mais variados, tem o handball, tem o rugby, tem o futebol, tem países que não são o Brasil e também não são Portugal também é muito focado em futebol, que têm mais esportes. Mas assim, no Brasil realmente o futebol é rei. Quando as pessoas vivem este Brasileirão, os regionais, a Libertadores, estas competições internacionais, obviamente que isso traz muito valor para nós. Então fica ainda mais concentrado no futebol, naquela janela de tempo, a nossa necessidade de comunicar com o cliente. Logo, justifica, tudo tem a ver com procura e oferta, não é? Justifica que passa a haver uma procura muito maior do que a oferta, o que sobe os valores e que, consequentemente, faz com que exista quase que essa inflação dentro de tudo aquilo que são propriedades à volta do esporte, do futebol, mas também do esporte como um todo aqui no Brasil. Então é muito por aí que vai e é por isso que acontece. Agora, a gente entende que faz sentido a gente estar conectado com marcas que comunicam valores como a nossa, que falam de esporte, que falam de coisas que a gente também ama, porque, como eu disse, a gente só existe por causa do esporte.
Dentro disso, acho que a gente pode falar um pouco do caso do Palmeiras, né? Que foi, talvez, tem o caso também da NBA, mas o Palmeiras era, se eu não me engano, era o único time ainda que não tinha um patrocínio de casa de aposta. Master, é. O Master ali, né? Isso. Foi um contrato de 3 anos, né? Possibilidade de renovar por mais um. São 100 milhões fixos por temporada. E queria que você contasse um pouco como é que foi essa conexão entre o Palmeiras, né? Nesse caso, o Palmeiras procurou, vocês procuraram o Palmeiras, como é que acabou rolando esse fechamento? E aí, pegando isso como exemplo, e aí até falando do marketing de maneira geral, né, que eu acho que é talvez a parte mais importante de gastos de uma casa de aposta. Como vocês metrificam o retorno Do investimento. desse investimento em marketing? Se dá para metrificar, se é realmente awareness ou tem uma forma de metrificar isso? Vamos lá. O Palmeiras foi uma jornada muito boa. São uns mega parceiros. A gente, desde o início, quando começámos a comunicar uns com os outros, entendemos que os valores se alinhavam muito. Para nós era uma preocupação muito grande, porque a gente queria garantir que transmitíamos aquilo que são os valores importantes para a nossa empresa-mãe, para a Entain, que é uma empresa cotada em bolsa no UK. Então ela tem um nível de seriedade e profissionalismo que era muito importante para nós encontrarmos uma marca que tivesse esses valores também. E assim que a gente começou a comunicar, tudo partiu a gente está muito envolvido com todo o ecossistema do esporte, né? Então a gente está com os veículos, ou seja, as empresas de mídia, a gente está com as ligas, porque a gente já patrocina várias ligas, a gente é patrocinador oficial da Conmebol e da Libertadores e Sul-Americana, a gente está muito conectado com parceiros que vendem mídia, que não são só mídia tipo TV, mas também tipo os LEDs, que aí já tem uma conexão mais ou menos com o clube. E depois isso, obviamente com os anos, eu já vinha de um universo também onde havia futebol, o Prime Video tem Copa do Brasil e a gente licenciava e fazia produção, então já estávamos ligados a clubes, já tínhamos patrocinado o Botafogo, inclusive no Prime Video. Então do nada o mundo já fica mais pequeno e a gente já sabe quem são as pessoas, o que é que está rolando, o que é que não está, e de alguma forma, não me lembro exatamente como é que começou, mas acho que todo mundo sabia que ali a era da Crefisa estava chegando a um fim e que o Palmeiras naturalmente ia procurar um próximo parceiro, que pudesse ser um parceiro do calibre do clube. Um, e sabíamos, não sabíamos se eles queriam bets ou não queriam bets, ou isso poderia ser ou não ser. Agora, o que sabíamos é que, exatamente como eu falei há pouco, o nosso willingness to pay provavelmente acabaria sempre por ser um willingness to pay diferente daquilo que seria um willingness to pay de uma empresa de shampoo ou de varejo. Então, aí começaram umas conversas, durou muito tempo a negociação, foi feita uma diligência muito forte, tanto da parte deles como da nossa, e a negociação dos próprios termos e da questão contratual. E, cara, a gente está super feliz. A gente teve agora várias ativações durante o Mundial de Clubes. A gente entende que o Palmeiras foi um parceiro muito bem escolhido, porque o projeto esportivo do Palmeiras é muito forte. É um time muito competente, é um time muito profissional. Então é é muito bom, a gente lida bem uns com os outros, já nos conhecemos todos super bem. Então realmente até agora tem sido um prazer. E depois entramos na parte de performance. Vale a pena, não vale? Qual é o ROI? O mundo do marketing ele tem essa dificuldade, não é? Quando falamos de awareness, alguém que diga que sabe medir awareness, mente. Pode tentar fazer inferência, pode tentar olhar para a métrica interna de performance e ver como é que estava antes e como é que estava depois, pode assinar um MMM, que são os Media Mix Models, onde tentam juntar várias fontes de canais de marketing para tentar ter uma visão unificada a partir de modelos de regressão e de estatística e modelos bayesianos e não sei o quê. Tem um monte de, vamos dizer, matemática por trás para tentar justificar ali uma atribuição, mas eles são flawed. Nada é perfeito para exatamente dizer exatamente o que é que cada coisa traz. A forma como a gente faz é a gente olha muito para qual era o universo, tentar comparar aquilo que é comparável, não é? Imagina, vou dar um exemplo. Como é que era a nossa aquisição de novos usuários, tipo novos apostadores, ahm, no ano passado versus este ano de forma geral? Era X para Y, ok. E agora como é que é essa mesma evolução, mas apenas para pessoas que façam apostas no Palmeiras em primeiro lugar? Ok, é de X para Z.
Qual é a diferença entre Y e Z? É mais 15%, mais 20%, mais 40%, menos 20%? Tá, ok, isto é uma forma de olhar. Outra forma de olhar é qual é o impacto que teve nas nossas mídias sociais e nas nossas métricas de retenção e de engajamento e de brand love. X, Y e Z. Ok. Outra forma, trabalhar com YouGov, Kantar, Regulus, etc., para tentar apanhar, ok, Ibope, etc., para tentar apanhar qual é que são as evoluções da nossa awareness de marca, que aí são surveys feitos, né? É realmente uma visão de... são sample sizes que fazem as perguntas para ver se tem recall de marca e tal, como é que evoluiu pré e pós-Palmeiras. Então, entre pesquisa, entre avaliação da nossa performance, das nossas KPIs principais, entre avaliação até do sentimento e de outras métricas secundárias de engajamento e de brand love e de como é que as pessoas interagem connosco nas redes e tudo mais. Entre todas essas coisas, a gente acaba por criar uma narrativa, uma conclusão que sabemos que é imperfeita sobre se está funcionando ou não. E é mais ou menos isso. Uma pergunta aqui, bem do meu coração. Se de fato é subjetivo e você precisa olhar... Tem subjetividade. Talvez seja abrangente, né? Seja a palavra certa. É imperfeito, é incerto. É incerto no sentido em que não tem como dizer exatamente qual é o impacto e se eu invisto 1 milhão, se está dando 1.250.000. É muito difícil chegar aí. Perfeito. E aí você falou no começo da sua resposta em valores. Para você, nessa decisão, importa também se esse time é financeiramente organizado, administrativamente organizado? Leia-se, você deixaria de patrocinar um time que tivesse com salário atrasado? Você decidiria patrocinar um time que tivesse numa situação complicada? Ou você quer o bom parceiro que você sabe que está sendo bem gerido? Você acabou de falar, a gente teve um casamento aqui que demorou para ser firmado. Foi fato público que a Leila, ela avisou que no próximo ano provavelmente ia haver uma mudança no patrocinador master. Então ela deu para o clube o tempo para negociar estrategicamente quem seria esse parceiro. Conta pra gente um pouquinho desse bastidor que talvez a gente não consiga mensurar. Eu devolvo com uma pergunta. Você faria uma marca conjunta de podcast da Sports com um podcast que você soubesse não pagava as contas? Absolutamente não. Mas aí eu preciso que você diga pra gente parar de apanhar aqui quando a gente mostra que os times às vezes não estão fechando o balanço, né? Brincadeira, claro, mas é óbvio, a gente né? não é, obviamente, a gente não somos auditores de times, mas assim, a gente tem um conhecimento básico de qual é a seriedade do clube, a gente passa muito tempo a conhecer-se para ter a certeza que os alicerces estão lá. Eu, por exemplo, fiquei altamente impressionado com o CT do Palmeiras e eu joguei futebol durante muito tempo, então o atleta frustrado, o futebolista frustrado, estávamos falando disso. E eu vejo quanta intencionalidade tem no Palmeiras de estar na frente da inovação daquilo que é o projeto esportivo. A gente falou com os times e entendeu que realmente há ali uma seriedade à volta de preocupação com o negócio, mas ao mesmo tempo uma preocupação com o fã, que é muito séria. Então vais apanhando isso. Nunca nada é perfeito. Eu poderia vir a um podcast, estar aqui e amanhã sai uma notícia que vocês não pagam contas e tal, e está um pouco fora do meu controle. Talvez se eu tivesse feito uma diligência perfeita eu tivesse encontrado alguma coisa, mas aí obviamente o que a gente pega de experiência, de sabermos já mais ou menos ver como é que é a situação, a gente saber que existe muito escrutínio público, então basta eu chegar a um grande palmeirense, ou um grande flamenguista, ou um grande corintiano, ou um grande são paulista, etc, 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 que ele já vai saber um monte de coisas do que é que está a acontecer dentro do clube e tudo mais. Então a gente vai pegando todas as fontes de informação para tentar ver se realmente conseguimos associar a nossa marca com uma marca que também é muito séria como nós. E veja-se o tipo de patrocínios que a gente tem. É o Palmeiras, é a NBA, que é uma das ligas, uma das maiores ligas do mundo e uma das marcas mais amadas do mundo. A gente está com a Libertadores, que é a melhor competição de futebol das Américas e é a competição mais premium, mais Champions League que existe nesta região e muitas vezes altamente competitiva, nunca sabe quem vai ganhar, é altamente incerta, tem 2 níveis, tanto a Sul-Americana como a Libertadores. Então nós somos muito intencionais com o tipo de marcas, pessoas, parceiros com quem a gente se tenta conectar e tenta fazer parceria.
Já que a gente tá falando de marketing, qual que é a grande diferença entre patrocinar um evento e um time? Vocês conseguem quantificar Um isso? evento, Legal. falas de uma liga? Uma São- Libertadores e o Palmeiras. É uma excelente pergunta. Eu tive num podcast há uns 2 meses chamado Patrocinei e falei um pouquinho sobre isso. São naturezas muito diferentes. A liga, ela dá-te acesso a assets, a IP, não é? Que é IP sendo imagem, vídeo, presença. Ela age muito como mídia também, porque muitas vezes dentro dos acordos de ligas vem uma série de inserções, seja com o distribuidor dessa liga, automático já vem lá com uma inserção da logo, seja com o naming right, que é dar o nosso nome à própria liga, seja contendo o Man of the Match ter o nosso nome, ou seja, cada vez mais essas propriedades são bem exploradas pelas ligas na forma de patrocínio. Então a liga, ela age muito como mídia e ela age muito como uma forma da gente ter uma exposição e ter acesso a muito IP, ter acesso a muito conteúdo para nós próprios podermos usar. O clube é paixão. O clube é... Ninguém é apaixonado por uma liga. Tipo, pode dizer, pô, ganhar a Libertadores é a glória eterna. Não, claro, é gigante, mas a pessoa não é apaixonada pela liga. Se a final for Corinthians São Paulo, você vai ficar em casa fechado, vendado, e a única coisa que você vai querer evitar é ver aquele jogo, vai ficar deprimido. Felizmente, isso é cada vez mais improvável nos dias de hoje. Mas, enfim, o que eu quero dizer é, a sua paixão é o seu clube. É a sua família, são os seus amigos, é o seu clube, e isso é o que o drive. Então, o clube, ele tem esse elemento de paixão que dá para trabalhar e fazer conexão com as pessoas. Porque as pessoas são movidas por paixão, pode ser por futebol, mas não é qualquer futebol, não é qualquer clube, não é qualquer liga. Então, mas o clube, ele é mais limitado no sentido em que você é palmeirense, você é flamenguista, certo? Flamenguista. Você é flamenguista, para você o facto de eu patrocinar o Palmeiras talvez seja uma coisa má. E você, quando for pensar numa casa de apostas, não vai pensar na minha em primeiro, porque ela patrocina o Palmeiras, que hoje é o seu maior rival. Então, ele tem essa limitação. E também tem uma limitação que, obviamente, a gente tem uma troca de IP também, obviamente, a gente tem aparições com os jogadores, a gente tem uma relação, a gente aparece, a gente está associado àquela marca, mas é apenas aquela marca. Então, eu também não posso depois pegar em assets de outras... Então, assim, são duas naturezas muito diferentes, e ainda que elas entreguem em algum nível o topo de funil, certo? Elas, as duas, entregam muita presença de marca, porque uma está na camisa e está lá todos os dias, a outra aparece nestes pacotes, nestas coisas de mídia. São tipos de áreas de atividade muito diferentes. Então realmente é uma boa pergunta, porque as pessoas às vezes acham que é tudo igual, mas a forma como até se executa uma coisa e a outra é muito diferente. Na minha cabeça, e fazendo um paralelo com o que a gente faz aqui, investindo em ações, né? Investindo em empresas. Eu acho que é o mesmo paralelo entre quando você quer investir na Bolsa Americana e você não sabe escolher ETF quais essas ações, você vai em ETFs, você faz uma alocação, seria quase como investir na Libertadores, né? Porque ali você já vai pegar os melhores, os piores, mas você vai estar lá o tempo todo. Agora, quando você sabe fazer o stock picking, escolher a melhor empresa ali, você vê uma oportunidade, porque no lado do investimento no time, e aí eu até estava anotando aqui, eu cresci numa casa com 3 irmãos, então ao todo 4 homens, 2 corintianos, 2 palmeirenses. Na minha casa, eu e meu irmão palmeirense, a gente adorava os produtos da Parmalat, que era o patrocinador do Palmeiras nos anos 90. Meus irmãos odiavam, nem chegavam perto, então na geladeira só ficava pra gente. E depois os meus irmãos começaram a tomar Pepsi, enquanto a gente só tomava Coca-Cola, porque o Corinthians, por um momento, foi patrocinado pela Pepsi. E conseguiu essa façanha, né, de fazer as pessoas trocarem Coca por Pepsi. E em casa, então, tinha isso, era uma conexão muito forte, né? Você vê como a marca... A gente sempre se pergunta... há muito esse questionamento, ou meio que esse downside de se patrocinar um clube, que é, tá, e os outros todos vão-te odiar? E eu fico um pouco pensando, ok, com certeza haverá alguém que vai olhar e dizer, pô, nunca vou estar naquela casa de apostas com aquele clube, mas ao mesmo tempo o que eu sinto é que existe um espaço em que a gente consegue enaltecer a experiência do palmeirense, que é que é quem a gente patrocina, mas também enaltecer a experiência do amante de futebol
E se a gente entregar para o flamenguista uma experiência desde depósitos, o X, mercados, ofertas, promoções, que seja de real valor para ele, ele vai eventualmente estar ok com a ideia, porque ele vai entender que mais do que apoiantes só do clube, a gente é apoiante do futebol e do ecossistema. É que é um risco, né? Porque o dia mais feliz da minha vida no futebol é exatamente o dia mais triste da sua vida, né? Que foi 27 de claro. novembro de O meu é 2021. 28, porque foi quando eu tive que acordar em São Paulo e viver, né? Então você imagina como foi ótimo. O dia seguinte foi pior do que O porteiro tava esperando, todo mundo no clube esperando, e aquele sorriso que é o sticker que você me manda do Daverson. Ele dói até hoje, assim, né? Então, tudo bem. Mas é isso. É, Você tem alguma pergunta? Eu ia voltar para falar do perfil do apostador brasileiro. Não, Posso? acho que Vocês já vambora. conseguem traçar um paralelo do como é que é o seu cliente brasileiro, o apostador aqui no Brasil? E se esse perfil de fato mudou, se tem uma diferença em relação aos apostadores mundo afora, enfim, como é que é o perfil do seu usuário, seu cliente? Eu tenho um usuário que é um pouquinho mais que é mais esporte do que a média aqui no Brasil. Todas as operadoras oferecem jogos online e oferecem aposta esportiva. A gente também oferece, mas a gente acaba por ter um recall mais forte dentro do esporte. E no sentido em que acaba por ter Um nicho. não é um nicho, mas acaba por ter uma proporcionalidade um pouquinho diferente da do mercado. Dito isso, eu acho que é muito difícil fazer inferências. Lá está, eu volto àquele comentário que eu fiz há pouco, que é, apesar de haver pequenas nuances entre uns países e os outros, o ticket médio aqui no Brasil é mais pequeno do que em outros países, naturalmente, mesmo quando consideramos para a diferença de taxa de câmbio e tal, existe muita semelhança. E então não deixa de ser os perfis, eu acho que não existe um tipo padrão, é uma coisa bastante massificada. Eu diria que as pessoas que mais apostam são pessoas que normalmente são público até há mais. Uhum. E a maioria das pessoas faz aposta, tem muito aquela coisa de, ok, vem, faz a primeira aposta, manter ali o cara que ele quer fazer uma segunda aposta muitas vezes é difícil, porque eu acho que existe ainda um bocado essa coisa da pessoa estar na fase de descobrimento e descoberta e tentar entender realmente se aquilo faz sentido para ela. Não tem uma componente na aposta esportiva, é um pouco mais masculino, o cassino é um pouco mais equilibrado, existe mais mulheres do que na aposta esportiva. Não existe necessariamente uma concentração de público de classe social, a gente até acaba por ser um pouquinho mais AB, eu diria, mas a gente atende a todo mundo, tal como todas as outras, então eu acho que todos nós tentamos realmente abranger a um público que seja sempre 25 mais, nunca fazemos targeteamento a nenhum público jovem, isso para nós não faz nenhum sentido. Menores, então, não é só fora por lei, é uma coisa que a nós próprios nos incomodaria se alguém estivesse fazendo. Então, não te sei dizer exatamente o perfil comum, conseguiria dizer-te tipo 4 personas. Que é o dono de uma fábrica que gosta de fazer apostas no final de semana do seu clube, é o cara que é muito palmeirense ou que gosta de fazer apostas em várias coisas, em ténis, tem uma galera que gosta muito de fazer apostas em ténis, por exemplo, tem muitos pontos, então tem muita oportunidade ali para fazer apostas. Tem a pessoa que é o jogador de jogos online e gosta de jogar o aviãozinho à sexta e ao sábado para se divertir. Tem a pessoa que é o palmeirense ferranho que vai apostar todos os jogos do Palmeiras porque é aquele momento que ele está conectado. Tem a pessoa que casualmente aposta uma vez de vez em quando tem um momento importante porque é aquele momento em que se junta no churrasco para apostar com a família, com os amigos e com a resenha e tudo mais. Então é muito difícil porque é um produto que ele é muito penetrado. Nós não vendemos uma coisa de nicho. A gente oferece às pessoas a possibilidade de elas poderem fazer uma aposta esportiva, que é uma coisa que todo mundo gosta. É futebol, é paixão, é esporte, é jogos, é aquela
aquilo que eu comentei há pouco, aquela vontade de querer ganhar e poder dizer que ganhou e depois outras vezes perde, esses altos e baixos também é o que faz muito do apelo da casa de apostas. Antônio, já é a terceira vez no nosso bate-papo aqui que me chama a atenção que por trás, né, de toda a quantificação existe a decisão do lado humano, né? E você tá falando com dois fãzaços, assim, de inteligência artificial. Mas a todo momento existe, pelo menos nessa experiência que você tá passando pra gente, existe uma tomada de decisão humana, né? É, desde do momento que você faz lá a decisão da odd, né, até o momento em que você tem que analisar o perfil, ou até o momento que às vezes você precisa analisar uma conduta dentro do evento esportivo, que ela possa ter um radar, um alerta, qual que é o impacto, qual que é o gerenciamento que você tem que fazer humano para que esses sinais, que podem ser dados por inteligência artificial, mas que eles entrem no campo da tomada de decisão humana? Cara, a gente na verdade até espera ter que reduzir essa necessidade humana, porque ela é muito mais falhada muitas vezes do que a capacidade de termos um algoritmo que a gente puxa variáveis, por exemplo. Porque é que o online acaba por ser mais seguro, entre aspas, do que o físico? Porque o online você tem padrões de comportamento que você pode identificar e você consegue clusterizar a partir de variáveis de frequência de depósito, volume de depósito, tamanho, variações e volatilidade de apostas, em que dia da semana é que acaba por fazer a aposta, até se faz 2 apostas por semana ou 5 apostas por semana. Então tem desde depósito, a saque, a número de apostas, a valor de apostas, e quando você culmina isso tudo numa inteligência para que ela dê um score de, olha, alerta, esta pessoa está mudando muito o seu padrão, isso é muito poderoso. E isso é uma coisa que você não conseguiria se você não tivesse esse tipo de tecnologia. Então eu acho que a tecnologia ela vem ajudar muito a conseguir identificar estes padrões. Ela identifica também, muitas vezes, algum tipo de estranheza até para atividades de lavagem de dinheiro, que é uma coisa que a gente proativamente, pela regulamentação e também porque é muito importante para nós, combate fortemente. E depois toda a componente de ludopatia, onde a gente várias vezes olha para casos em que diz assim, ok, o score está aqui. Então já existe uma recomendação pré-definida que já bloqueia a conta, já bloqueia o depósito, já bloqueia alguma coisa. E depois o próximo passo é falar com o humano. Quer desbloquear a conta, teoricamente, pela lei do consumidor, a pessoa pode desbloquear a sua conta, mas tem que passar por todo um processo de avaliação para ter a certeza que a pessoa pode mesmo desbloquear a conta. E aí também já entra um humano que vai dizer, não, esta pessoa não está preparada, então está excluída ou incentivada a fazer autoexclusão dentro da própria plataforma, porque hoje se faz uma autoexclusão pode autoexcluir-se para sempre. Então eu acho que existe sempre a importância de ter uma visão humana, até porque a gente sabe muito bem que tecnologia ela é muito útil, mas ela ainda não estamos ainda na singularidade, não é? Não existe ainda esse AI all powerful, apesar de ser altamente, há um ano a gente estaria a ter uma conversa num nível de maturidade completamente diferente, mas no nosso universo continua a haver o dado para melhorar a experiência do consumidor, para nos trazer melhores insights, mas depois existe sempre sobretudo nos edge cases, não é? Naqueles casos mais dúbios, a gente tem sempre uma interpretação mais humana e sempre com respaldo, sempre pela lei. A gente se informa sempre com os nossos escritórios de advogados o que é que devemos fazer, o que é que não devemos, porque a gente também às vezes não quer ter não é não ter a responsabilidade, quer ter a certeza que a gente está agindo de acordo com os interesses não só do cliente, mas também da lei, do governo, da regulamentação, para construirmos juntos, até eventualmente encontrarmos uma falha na regulamentação, sentirmos que é preciso algum tipo de proposta mais forte e a gente ir lá e propor também. Perfeito. Acho que se é para falar do lado humano, né, a gente precisa tocar no assunto que hoje ele é inerente, né, ao assunto não das casas de aposta, mas das situações que a gente vê às vezes dentro do campo ou até em termos de ludopatia. Nós tivemos recentemente casos das mais diversas origens, né? Então a gente teve, por exemplo, o caso do Paquetá, que enquanto a gente grava aqui, a qualquer momento pode sair o veredito de uma eventual manipulação de resultados. A gente tem o caso da educação do jogador, né? Que
muitas vezes acha que um cartão amarelo não é ele não tá mudando, né, o espírito do jogo. A gente tem casos de jogadores que fazem apostas compulsivas, né? O caso lá do Tonali, do Ivan Toney e tudo mais. Jogadores lá de fora da Premier League que foram suspensos por um tempo. Qual que é a visão nesse esteio que a gente quer saber a opinião, né, de quem tá do outro lado também? Como que você vê esse tipo de alteração no sistema, né? Esse tipo de, a gente chama aqui no mercado financeiro de red flag, né? Como que você vê isso? Eu diria que nós, operadores, somos quem levanta a flag. A maioria desses casos, eles vêm para cima e eles aparecem porque alguma operadora identificou algum tipo de atividade estranha. Sei lá, tem um jogo de uma terceira liga tailandesa completamente estranho, onde do nada tem um monte de gente apostando e tem um valor de apostas enorme em 4 cartões vermelhos. E do nada esse jogo dá 4 cartões vermelhos. Cara, a gente pega e a gente imediatamente reporta isso às autoridades e reporta isso ao regulador. Não só por regra, mas também porque nós somos os maiores interessados em fazer isso, para que eles possam conduzir a investigação. Então, assim, não há espaço dentro do esporte. Esqueçam neste momento as operadoras e as casas de apostas. Não há espaço dentro do esporte para manipulação de resultado. Porque senão acaba. O esporte funciona e o futebol funciona neste caso, por exemplo, porque tem regras. E as regras, se não forem cumpridas, desvirtuará aquilo que é o espírito do jogo. Então, e se acaba com o espírito do jogo, então não há paixão, não há clube, não há clubismo, não há churrasco, não há resenha, não há tantas outras coisas que a gente adora que estão associadas ao futebol. Então, óbvio que assim, quem vai fazer essas coisas menos bem feitas e quem vai cometer esse tipo de crimes, eu não estou aqui a dizer, eu não conheço, nem estou tão por dentro do caso do Paquetá ou do não Paquetá, então não estou a falar desse caso, estou a falar quando isso acontece. As pessoas muitas vezes utilizam as casas de apostas para tentar fazer isso, mas o nosso papel e aquilo que a gente tenta fazer é tentar identificar quando alguém está fazendo alguma coisa de errado. É um pouco como ser um banco e tentar identificar quando alguém está fazendo transações estranhas. Não beneficia o mercado financeiro o dinheiro estar a ser lavado e posto em notas e enviado num container para a China. Da mesma forma que não nos beneficia a nós, de maneira nenhuma, haver alguém fazendo manipulação de resultado, porque se isso acontecesse numa escala gigante, isso significaria que, primeiro, de uma forma puramente financeira, a gente vai perder também, porque alguém vai estar a ganhar muita grana, mas acima de tudo, e muito mais importante do que isso, a longo prazo, isso mata o esporte. O esporte ele funciona porque ele é imprevisível. Tem dias que a gente perde dinheiro. Tipo, vários dias que a gente perde dinheiro. Porque todos os favoritos ganham e ganham. Está 2-0 ao intervalo e a gente tem a feature de 2-up, que é quando está 2-0 ao intervalo a gente já paga, mesmo que o resultado mude. E depois dá uma reviravolta e ganha o favorito. Cara, assim, tem umas situações onde do nada a gente tem tipo, buracos. Tipo, onde do nada tipo, a gente perde muita grana. Mas eu acho que esse é o espírito. E porquê é que a gente adora esporte? Porque você pode entender tudo sobre futebol, mas você nunca acreditaria que o Chelsea ia ganhar 3-0 ao PSG. Era impensável que o Chelsea ia ganhar 3-0 ao PSG. E o Chelsea ganhou 3-0 ao PSG. Então, isso é o que nos faz fãs daquilo. Porque a gente ama aquele clube e quer que o clube ganhe, mas eu lembro-me nos anos dominantes do Benfica em Portugal, há uns 10 anos, em que o Benfica ganhava ano sim, ano sim, ano não, ano sim, ano sim. Eu já vi aos meus amigos mais blasé, mais tipo, mas este ano não estou nem tanto aí. Porque parte daquilo que nos entusiasma é exatamente a gente não saber se vai ganhar ou perder. Se fosse previsível, a gente não via esporte. Isso é certo. Você já viu alguma vez uma repetição de um jogo de futebol? Eu nunca vi. Tipo, tem maluco para tudo, tá? Análise tática e tal, mas não é É a única coisa que ainda me faz ter TV a cabo. O esporte ao vivo. É impossível não pela imaginar. imprevisibilidade. Exatamente. Esse é o ponto. Você não vai ver um jogo de futebol achando e sabendo o que é que vai acontecer. O futebol ele acaba tendo esse fator de imprevisibilidade muito maior que qualquer outro esporte, né? Porque é mais difícil ter isso num basquete, num tênis, em esportes que são muitos pontos que acontecem. O futebol, às vezes, a gente viu até na própria Copa do Mundo de clubes, né? O Botafogo conseguiu a façanha de ganhar do PSG, que vinha de 3 goleadas seguidas, aí depois vai e perde do Palmeiras, que vai e perde do Chelsea,
que quase... Né, Que perdeu pro Flamengo. Que perdeu do Flamengo. Enfim, Mas é tudo um... Talvez as grandes apostas teriam sido exatamente opostas. Não, no e se começo. você pensar, eu agora vou defender o ténis também, que eu gosto muito de ténis. O ténis depois tem outros elementos. O futebol, quando está 4-0, o jogo acabou. O basquete, até ao terceiro quarter do basquete, só aí é que começa a ficar animado. Está sempre muito renhido. O ténis tem uma coisa muito bacana, que é, você pode estar a ganhar 2-0, perde um set, já mudou o jogo. Então pode estar aquele sistema de set, ele muda a forma como a pontuação funciona, ele acaba por influenciar muito como é que o esporte acaba por ser animado ou não ao longo do tempo. Então, sei lá, o esporte é incrível exatamente porque ele é assim, imprevisível, e qualquer tipo de manipulação de resultado vai acabar por trazer vai corromper isso, e isso tem que ser preservado. Você falou que gosta de tênis aqui, momento curiosidade. Na final de Roland Garros desse ano, a gente teve assim, jogos para a história, né? Eu lembro lá daquele quadro do Léo Batista, né? Que o Alcaraz, ele tá sacando em 0,40 3 championship points para perder o campeonato, e o jogo termina 3-2 pro Alcaraz. Assim, é como se você vivesse num mundo paralelo, né? Quase que o metaverso, uma loucura. assim. E a gente tem uma estatística que é muito usada no mercado financeiro por gestores de fundos sobre Tava até buscando aqui do Federer. E o Federer tem uma taxa de vitória de 80% das partidas, mas ele ganhou apenas 54% dos pontos na carreira. Então, assim, também é que mostra também o quanto emocional mental, né? O mental é importante. Mas isso que você falou de apostas, então, se um time se aposta até a metade do jogo, se já tá dando resultado, vocês já pagam? Eu não entendi. Tem uma feature que a gente tem que é two-up, que é, você apostou que o Palmeiras vai ganhar, utilizando essa feature de two-up, se no intervalo o Palmeiras estiver ganhando por uma vantagem de 2, você é pago, mesmo que no segundo tempo o Flamengo faça a reviravolta e ganhe 3-2. Caramba. Cara, que legal. Tem muitos mercados. Nas viradas que o Palmeiras teve nos últimos anos, que deve ter quebrado A parte interessante disso tudo é que, e isso é uma coisa muito fascinante vindo do mercado de streaming, que é completamente diferente, é que existe uma possibilidade ilimitada de criar mercados e coisas que animam e que agregam valor àquele momento daquela transação, daquela aposta. É muito bacana. Essa parte é muito interessante no negócio, que é a quantidade de oportunidades que há para tentar animar e criar mais entretenimento para o consumidor. Isso é muito bacana. É muito diverso. Falando aí em entretenimento, eu tenho uma aqui. Manda ver. Cara, assim, eu amo futebol, mas se levar uma criança no estádio é totalmente diferente de se levar uma criança para ver um jogo de NBA, assim, né? Entretenimento, o case mesmo NBA, né? Conta um pouquinho pra gente do seu case NBA, assim, como que você entende, né? Até porque é uma liga que foi a primeira grande defensora da regulamentação das apostas nos Estados Unidos, né? Então, queria entender um pouquinho como que vocês veem aí esse case. Cara, uma liga incrivelmente profissional. Eu já tinha trabalhado com eles no Prime Video. Eles olham para o Brasil como, tipo, o mercado. Então, cara, é impressionante pensar que eu acho que o brasileiro não tem noção muitas vezes da sua própria dimensão na escala global. E o Brasil é um país que, em todos os aspectos, em todas as empresas que eu trabalhei, é sempre um mercado de foco. Porque as pessoas aqui consomem e gostam e vivem e amam o esporte e amam séries e filmes, e é um povo conectado à internet, é um povo que se conecta um com o outro, é um povo de vida, de viver coisas, de fazer coisas, de experimentar, então, e tem 216 milhões de pessoas, então obviamente acaba por ser um mercado absolutamente enorme. E a NBA olha para o Brasil como isso mesmo, como um país que vê números estratosféricos em termos de audiência, de pessoas que gostam de basquete, de pessoas que a seguem a NBA. Tem crescido imenso no Brasil. A NBA House é só um exemplo, mas a audiência, o tamanho de fãs que existem da NBA hoje no Brasil é uma coisa absolutamente louca. E depois, obviamente, aquela estrutura de liga americana, o nível de profissionalismo e de detalhe, de meio que de estrutura, é surreal. É surreal, porque é tudo bem organizado, é tudo pensado.
a forma como os direitos televisivos são distribuídos, a forma como a liga, os donos da liga são os clubes e como é que funciona depois as decisões, como são tomadas, os jogos internacionais, a internacionalização do esporte, como é que eles decidem ir para aqui ou para ali, mas aquilo é tudo organizado pela liga e não pelo clube. O Real Madrid, se quiser, vai fazer uma digressão na Ásia e isso é do Real de tomar essa decisão. Na NBA é um pouquinho diferente. As equipas são donas da NBA, a NBA é dona das equipas, elas decidem mais ou menos as regras de operação, como é que se faz. Eu sendo patrocinador, por exemplo, da NBA, os times da NBA não podem fechar um patrocínio como a Bet no Brasil. Então tem um monte de nuances. Bacana, não sabia. Quase uma confraria, um socialismo mas dentro do capitalismo. É uma estrutura muito bem montada e eles são altamente profissionais, eles são muito bons para se trabalhar e, cara, a gente aprende muito a trabalhar com essas estruturas e com esse nível de seriedade e acho que o futebol tem avançado para ficar mais assim. Eu acho que o futebol no Brasil tem evoluído incrivelmente nos últimos anos, também pelo nosso aporte, mas porque tem mérito dos clubes, a forma como reorganizaram também os direitos televisivos e tudo mais. Então, assim, acho que o futuro é bom para o mundo do esporte. E eu lembro que uma vez eu escrevi um artigo para a própria Outfield falando sobre o legado da Copa do Mundo para os Estados Unidos, né? Porque talvez fosse o primeiro case que você não está preocupado com questão de estádio, ferrovias, metrô, o que quer que seja. E uma das coisas talvez foi dessa abertura do esporte americano para o mundo. Mas o grande bacana, assim, da NBA especificamente, foi que ela incorporou um pouco do mundo lá de fora para dentro da NBA. Então, hoje a NBA tem o que a gente chama de NBA Cup, que é como se fosse a Copa do Brasil, que é um torneio que tem saldo de pontos e que tem mata-mata, que eram até então institutos, né, conceitos completamente distantes para eles, né? Isso também gera um pouco dessa coisa, tanto deles acabarem conhecendo um pouco desses novos conceitos, mas também o patrocinador, os stakeholders, né, da indústria, também beberem um pouco mais da fonte de patrocínio, talvez até de governança, né, como a gente está falando aqui, sustentabilidade. Né? E até os direitos, cada vez mais o facto de haver essa difusão de direitos por tanto lugar, hoje em dia as pessoas conseguem, alguém que quer acompanhar a NBA consegue acompanhar todos os jogos da NBA em algum lugar, seja na ESPN ou no Prime Video, ou onde for. Então tem uma democratização também desses esportes que hoje você entra na Disney Plus e abre a secção da ESPN e encontra praticamente ATP, por exemplo, o ténis. Você pode ver qualquer jogo da ATP, de Masters 500 a Masters 1000, a WTA, o que for. Então isso também ajuda muito e isso faz com que haja mais gente fã. Vemos o crescimento da Fórmula 1 e a forma como é puxada até pela Netflix, agora pela Apple. Tem também um papel legal. Muito interessante desses distribuidores a aprenderem e a conectarem-se melhor com as ligas para garantirem que elas crescem dentro dos países com o fandom. Maneiríssimo. Chataki, já zerei a pauta aqui, eu ia entrar agora num assunto que eu nem coloquei na pauta, mais do Antônio, menos do Sporting Bet. Você quer trazer alguma pergunta? Perfeito, mais que satisfeito. Tá. Antônio, como é que você foi parar no Sporting Bet? Como é que você entrou nesse mundo dos esportes, das casas de apostas? Eu obviamente eu tento enganar, mas eu sou português, né? Não sou, na verdade já sou brasileiro, porque tive já os meus 3 filhos nasceram aqui no Brasil, então já sou brasileiro aqui. Estou no Brasil há 7 anos, mas eu cresci em Portugal a vida inteira e saí com 17 anos para ir viver um pouquinho por todo lado. Em Espanha, França, Inglaterra, Estados Unidos, vivi um bocadinho em todo lado tentando procurar. Eu era obcecado por esporte, joguei futebol durante muito tempo nas bases do Sporting. Chegou a jogar profissional? Não, joguei na 2ª divisão catalã em Barcelona, depois joguei nos Estados Unidos na universidade, mas depois parei, meu pai estava doente e tudo mais e acho que não tive, eu dou essa desculpa, mas eu acho que eu não tive a coragem, que acho que é preciso muita coragem para se largar os estudos e o caminho tradicional para se virar profissional. Mas hoje é Qual era a sua posição em campo? Eu em futebol de 11 ou lateral ou ponta, né? Eu tinha um excelente pé esquerdo, um péssimo pé direito. Não era tão tático, mas era muito físico. Mas eu sempre fui muito obcecado por esporte. O esporte é um bocado que me dá propósito.
Agora estou obcecado com o ténis. Joguei em garoto e agora voltei e quero competir e estou a tentar ver se consigo ambicionar a chegar a um Mundial de Sub-35 de ITF, atenção. Mas acho que aí, ou seja, aí a minha relação com o esporte é muito forte. Eu e o meu irmão sempre fizemos muito esporte. E depois vim para o Brasil a convite do meu mentor, um português também, mas também que vivia no Brasil há muito tempo, que na altura estava no Telecine e passou para a Globo e estava no Globoplay. Ele chamou-me, comecei a trabalhar com retenção, engajamento, CRM. Trabalhei no projeto da Uma Só Globo também, de tentar unificar todos aqueles 100 milhões de uns, como eles sempre falaram. Até que aparece a oportunidade de ir para o Prime Video, trabalhar também com retenção e engajamento, portanto muito à volta de CRM, sempre tive uma conexão muito próxima com o produto, o X, one-to-many, segmentação, targeting, fiz projetos com Palantir na Globo, fiz projetos um bocadinho com muitos projetos bacanas dentro da Amazon, e na Amazon depois houve esse momento de passar para ser só produtora e licenciadora de conteúdo para começar não só a distribuir como canais, distribuir a HBO, Paramount e tudo mais, mas também começar a licenciar conteúdo esportivo. A Amazon, na verdade, foi bem pioneira no Brasil, com a Copa do Brasil. Verdade. E quando entra a Copa do Brasil, eu na altura estava tomando conta de retenção e engajamento, portanto era tudo a visão interna do nosso produto, e eu agarrei a distribuição dos canais e depois todo esse licenciamento de conteúdo esportivo, que virou Copa do Brasil e NBA. E hoje tem Brasileirão também uma vez por semana, mas vem tudo dessa cultura. Então aí comecei-me a conectar muito com ligas, clubes, fornecedores, parceiros e tudo mais. E a dada altura tocou o telefone, literalmente, e havia o projeto da Sporting Bet, que eu entendia que era uma marca muito conhecida no Brasil, mas que estava meio que negligenciada, vamos dizer. Uma oportunidade de trabalhar numa coisa que eu nunca tinha trabalhado e eu sentia falta. Sou muito fã de mídia e de entretenimento, é a minha paixão, mas eu sentia falta de trabalhar desafiar-me numa indústria completamente nova, que tinha semelhanças em termos de como se trata o consumidor no foco, B2C e tudo mais, mas que era outro mundo. Regulamentação, corporate affairs, Brasília, trabalhar dentro de uma coisa que tem muito institucional, mas depois ao mesmo tempo tem muita grana, mas depois a diferenciação é diferente, porque você quando é a Amazon é dona de Lord of the Rings, a HBO do Rings of Power, e está a andar, cada uma tem o seu. Eu vendo o Flamengo Palmeiras, a Betano vendo o Flamengo Palmeiras e a Bet Nacional vendo o Flamengo Palmeiras. Então a diferenciação, o desafio do marketing, da diferenciação também me atraiu, e era uma indústria que eu sentia que ia aprender muito, enquanto que a indústria de streaming na altura estava a passar muito pela época da monetização, mais do que o crescimento de base necessariamente. Aí entra a publicidade e tudo mais. Então decidi aceitar o desafio, foi um risco, mas acho que foi um risco que valeu muito a pena. Estou a aprender muito, ainda aprendo muito, o que é bom, é sempre o meu North Star, é tipo, estou a aprender sim ou não, e tentar contribuir para um país onde as casas possam funcionar e ser reguladas, e eu digo sempre que o grande objetivo é que o todo seja mais plus do que minus. Que o estímulo económico, a arrecadação tributária do país, que o entusiasmo e a emoção que a gente traz às pessoas via os nossos produtos seja muito maior do que a parte menos boa, que a gente tem que continuar a tentar minimizar ao máximo, identificar riscos, identificar problemas, padrões e proteger o consumidor da melhor forma. Então acho que esse é um desafio muito grande e é uma coisa muito intensa que está muito na minha cabeça, que é como é que a gente cria uma experiência e um mercado que seja realmente grande, saudável e onde as pessoas se sintam bem e que entendam como é que funciona e como é que não funciona, para extraírem aquilo que são os grandes momentos, e reduzir as coisas que são os riscos. O que eu gostei muito desse papo é que muita gente, e até dentro do esporte, e quando a pessoa tem esse distanciamento de quem faz parte do esporte, fica muito mais fácil criticar ou apontar o dedo. E acho que o que eu gostei muito desse papo é entender o ecossistema por trás e o quanto isso, de certa forma, né, tem o benefício arrecadatório para o país, geração de emprego, e tratar um problema social como a culpa da casa de aposta e não um problema que, na verdade, já existiria mesmo sem, ou talvez seria até pior se não tivesse uma regulação. Acho que é o papo aqui trouxe um pouco dessa humanização. Eu só tenho mais uma pergunta. A gente está no meio desse processo de aceitação, nova regulação, no início, né?
Então, tentando olhar para os próximos milestones, o meio e o fim desse processo, quando você vai botar a cabeça no travesseiro e pensa, nossa, o cenário ideal seria esse. O que você acha que seria o momento em que, pronto, agora estamos realmente, essa indústria está realmente amadurecida no Brasil? Como é que seria esse seu cenário ideal? Cara, eu odeio prever o futuro porque eu acho que as pessoas surpreendem-nos sempre e acho que há 2 anos atrás ninguém diria que hoje um agente da AI consegue fazer as nossas compras por nós próprios e que podemos todos criar um site código em exatamente 10 minutos. Então não tenho sempre a quase certeza que vou estar errado nessa previsão. O que eu gosto de acreditar é que a gente tem a jornada é o que interessa e aquilo que importa é que a gente tente fazer aquilo que é o certo para o negócio, mas acima de tudo o que é certo para o consumidor. E quando a gente fica obcecado no consumidor e em gerar valor para ele, a gente vai evoluir com ele. Seja para onde for, a gente vai evoluir com ele, a gente vai continuar a ouvi-lo, a gente vai continuar a adaptar-se, a gente vai continuar a cumprir as regras para ter a certeza que o mercado fica bom e que esse plus é muito maior do que o minus. Eu acho que a gente vai continuar a atacar para que esse menos deixe de existir, para que o mercado ilícito deixe de existir, que obviamente é muito utópico, haverá sempre algum nível disso. Mas o futuro para mim é um no qual esta indústria ela pode operar de uma forma saudável, onde as pessoas não se sentem desprotegidas e onde elas sobretudo entendem que via os nossos produtos e as nossas ofertas e o nosso serviço, elas podem se divertir ainda mais na sua relação com o esporte ou com os jogos ou com o que for. Mas quero evoluir com as pessoas e ir aprendendo com elas e ir adaptando o nosso caminho àquilo que forem as necessidades do nosso consumidor. Quer fazer a sua, Chá? Não, na verdade, eu queria falar que a gente aprendeu muita coisa do bate-papo, mas trazendo um pouco do que talvez eu tenha aprendido com o Antônio, e já foi até um pouco de um quê de uma conversa nossa, que é esse agradecimento pelo que a competitividade te traz do esporte que você pode levar para sua vida, né? Então a gente já fez essa brincadeira que várias vezes a gente acaba solucionando algum desafio profissional muito por essa competição de caras ali recém-formados ou jovens que iam lá jogar na várzea e era o ponto alto do dia, longe, frio, desesperador, e a gente resolvia o problema ali juntos. Então, a gente consegue trazer um pouco desse legado pro lado profissional, que eu acho que é um pouco da essência aqui do podcast também, né? Sem dúvida. E a competição, ela ajuda, no fim do dia, quem mais ajuda é o consumidor. Quando a OpenAI tiver o Claude ou tiver alguém a fazer um trabalho melhor que ela, quando o Google vir que o search já não é dominado por ele e que o TikTok e a OpenAI estão a tirar a share of search, ele vai ter que melhorar o seu produto para que o consumidor, no fim, ganhe. E falando em competição, louco. Já que vocês são competidores daquilo que é aquilo que vocês veem em casa, tenho aqui um presente para o palmeirense. Pô, nossa, é o tamanho do presente. Foi te ajudar a segurar. Uma entrega. Acho que o unboxing vai ser difícil. É o livro do Abel. Maravilhoso. Eu vou ainda tatuar isso aqui esse maravilhoso livro do Abel. Tem mais aí, ó. Pô, camiseta do Palmeiras. Putz. Tem que abrir. Tem que abrir que isto é o espaço de mídia. Aqui, ó, tem... Não é publi. Tem mais. E tem aqui... louco, mano. Uma garrafinha do Palmeiras com Faz Teu Nome. Isto é para trazer o espírito competitivo. Eu acho graça. Ele está segurando a bolsa. Que maravilhoso, né? Eu tô pensando aqui assim, cara, é a coisa mais fácil do mundo, assim, eu não quero dividir nada disso aqui, pode ficar com tudo. Você não quer o livro do Abel? Não, é bom, hein? cara, eu já queria li umas muito duas que o vezes. Abel fosse tirar um sabático, sabe? Que ele quisesse voltar para Portugal, curtir um pouco a vida dele, mas enfim, está feita a oferta e agradeço muito o convite. Muito obrigado. Eu tenho só mais uma última pergunta. Qual é o maior time de Portugal? Eu não acompanho muito a liga. É difícil. Eu sou uma pessoa muito objetiva. Eu sou sportinguista. Muito sportinguista, minha vida, o meu avô era obcecado e eu gosto muito do Sporting, mas tenho que reconhecer que o Sporting hoje é o maior clube em Portugal, bicampeão, mas historicamente o Benfica é o clube mais popular, é o maior clube em termos de massa associativa e de adeptos, e o Porto talvez tenha sido o clube nos últimos 30 anos de maior sucesso esportivo. Então acho que esses são claramente os três grandes.
O meu coração é verde e branco, neste caso também muito por conta do Sporting, mas fica essa a resposta. Acho que eu já fui soft demais também. Você mora lá, né? Tem Eu comparação. moro aqui. Não, desculpa, você nasceu lá. Tem comparação o Jorge Jesus com o Abel Ferreira? Você acha que tem? Ou... Eu acho que eles são incomparáveis por eles serem tão diferentes, mas tão bons à sua maneira. Eu já tive a sorte de conhecer o Abel e o Jorge Jesus é uma figura absolutamente gigante em Portugal. E os dois acho que são incrivelmente talentosos. Eu acho que são daqueles exemplos do melhor que Portugal tem. Infelizmente, Portugal muitas vezes o melhor que tem é muito à volta do futebol. Mas hoje acho que Portugal também está a evoluir para um lugar onde existe muito mais do que só o futebol. Mas o Jorge Jesus e o Abel são claramente dois exemplos de motivos de orgulho muito fortes para todos os portugueses, isso não há dúvida. A história vai ficar devendo essa pra gente, né? Sem- Porque quando um foi embora, o outro chegou. Não, sem, O Jesus- sem clubismo. O Abel é a prova de resiliência. O cara tá aí há 5 anos tomando pedrada da torcida que... Mas o Jesus, Esse último jogo do Palmeiras tive Eu- que brigar na arquibancada por causa do... eu concordo contigo, eu acho que a longevidade do Abel é brilhante aqui e a forma como ele trouxe a cultura para o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras tem muito da cultura do Abel também ali. Mas o Jesus foi também um bocado revolucionário no futebol brasileiro. Eu lembro-me que em 2018 foi quando eu cheguei. Cara, ver o Flamengo do Jesus em 2019 era uma coisa... Não, absurdo. E ele trouxe essa disciplina tática ao futebol brasileiro que na altura parecia que estava devendo. E do nada começam a vir um monte de treinadores estrangeiros, muitos deles portugueses, e o futebol brasileiro pode ser consequência disso ou pode ser uma variedade de outras coisas. Foi início, né? realmente criando um nível de disciplina tática que antes não existia. Então acho que os dois contribuíram muito para o futebol brasileiro. O Jorge Jesus é tudo bem, o casamento, pô, a gente ama nossas esposas e tal, mas todo mundo já teve um amor de verão, né? Então, É um amor de verão, durou um ano. aqueles 6 meses foram espetaculares, assim. Mas Então, se o eu River- ficaria se o com o casamento. Se o mas... River Plate não entrega a paçoca em 5 minutos ali, não sei se ele ia ser tão lembrado. Mas só tô botando fogo aqui na polêmica do mas futebol. sim, né? A gente continua essa resenha aí Vambora. depois. Mas, Antônio, obrigado pela participação. Obrigado pelo que você está fazendo, ajudando na regulação desse mercado, ajudando o futebol. E, bom, portas do Sport Market Makers estão sempre abertas para você. Obrigado, gente. Valeu. Um Valeu, prazer. Chatac. Tamo Você junto. que viu até o final, se inscreve no canal, deixa o joinha no vídeo. Toda quarta-feira, às 5h30, tem episódio novo aqui no Sports Market Makers. Fui!